Olá, pessoal. Sou Samília Silva, participante do podcast Rádio Jovem do Sesc Poconé. Meu nome é Malu Silva. Na edição desse podcast, traremos do tema infodemia e as fake news que estão sendo muito disseminadas nas plataformas digitais no nosso dia a dia e que acabam gerando um grande impacto na nossa saúde mental. Como a Samir disse, vamos falar sobre as fake news e como evitá-la. Falaremos sobre a infodemia também, explicando um pouco melhor sobre ela. Você sabe o que são as fake news? As fake news são notícias falsas, que viralizam na internet entre a população como se fosse verdade. E essas notícias ganham as páginas de jornais e das redes sociais. As fake news sempre são divulgadas com a intenção de iniciar as pessoas a terem determinados comportamentos, espalhar mentiras, influenciar decisões e provocar revoltas. Elas são consideradas um vírus por se alastrarem muito rapidamente. Por isso é importante, antes de acreditar e compartilhar uma notícia, verificar e checar a fonte para saber se é verdadeira ou não. Uma das certezas que temos, depois de toda a repercussão da pandemia do coronavírus, é que as pessoas precisam reavaliar a forma como consomem informações na internet. À medida que o vírus começou a se espalhar pelo mundo, os governos tiveram que se preocupar não somente com os impactos da doença nas áreas da saúde e economia, mas também em encontrar soluções eficientes para conter a indústria das fake news. A popularização da internet e da comunicação digital trouxe muitos benefícios para o nosso dia a dia, entre eles a agilidade no acesso às informações. O problema, entretanto, é que a facilidade criada pela tecnologia também abre espaço para que pessoas mal intencionadas espalhem notícias mentirosas com uma velocidade surpreendente. Como na maioria das vezes as pessoas não se preocupam em checar a credibilidade das fontes, o resultado é um bombardeio de mentiras por todas as plataformas que usamos hoje em dia. O que é infodemia? A infodemia pode ser uma epidemia de informações causada pelo excesso de notícias sobre determinados temas. Muitas vezes, as informações que consumimos estão incorretas. Esses dados duvidosos seguem se propagando velozmente. Também pode causar efeitos no meio da saúde, como gerar crises por conta de notícias que estão ao nosso redor e que nos levam a buscar informações para entender os fatos e acontecimentos que estão relacionados ao nosso dia a dia. A infodemia é definida pela OMS como um dilúvio de informações, precisas ou não, que dificultam o acesso às fontes e orientações confiáveis. Provavelmente você já deve ter visto esses exemplos de fake news que podemos encontrar diariamente. Chá de limão cura Covid-19. Casca de quina previne o Covid-19. 3 pingos de creolina na água aumentam sua imunidade contra o coronavírus. Isso, além de ser mentira, ainda pode fazer muito mal para a saúde. Gargarejos com água morna ou salgada são eficazes para combater o Covid nos primeiros dias, quando o Covid-19 fica restrito na garganta. Isso também não é verdade. Termômetros infravermelhos causam doenças cerebrais. Uma postagem bastante publicada nas redes sociais e uma mais tarde desmentida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmava que os termômetros de tipo infravermelho, bastante utilizados na entrada de lojas e restaurantes para medir a temperatura dos clientes durante a pandemia, prejudicam o cérebro dos usuários. Agora vamos ouvir o que a coordenadora Odejane Dias, da Educação e Saúde do Sesc Poconé, tem para nos dizer sobre a infodemia. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, né? E como as meninas já falaram, a Samília e a Malu falaram, um dos maiores desafios durante a pandemia, né, da Covid-19 é realmente manter a saúde mental das pessoas. Entre os obstáculos, né, que nós encontramos está essa enxurrada de informações falsas e algumas verídicas, algumas verdadeiras, circulando todos os dias. Né? E aí surge a infodemia, que é essa sensação de aflição e de pânico, né, que se instala nas pessoas devido à quantidade de informações na mídia, atualmente, mais sobre o coronavírus, né? E todas essas informações, essas notícias, elas acabam impactando na saúde mental, gerando ansiedade,
crises de pânico e abalando o emocional das pessoas, né? A gente fica alguns dias com uma sensação de a energia um pouco mais baixa, né? Então, são tantas informações negativas, né? Que acabam chegando, deixam as pessoas com esse sentimento de tristeza, de aflição, de não sabermos quando a pandemia vai acabar. E essa enxurrada de informações, né, que na maioria das vezes são sensacionalistas, elas acabam piorando, porque trazem bem mais o lado negativo, né, de tudo isso que está acontecendo. Esses transtornos de ordem emocional podem ser ansiedade, estresse, esgotamento mental, frustração, angústia, medo, preocupação. Não diria que num primeiro momento, uma pessoa tendo uma sobrecarga de informações começaria a ter uma depressão, mas talvez a impotência de lidar com as demandas e pressões atuais do dia a dia, de não ver uma luz no fim do túnel, isso sim pode acionar esses gatilhos emocionais. Além de abalar as emoções e elevar o nível de cortisol, hormônio relacionado ao estresse, expor-se a essa imensa quantidade, esse excesso de informações, também pode provocar males físicos, como cansaço, dor de cabeça, dor nas costas, no pescoço, dor no peito, desconforto muscular, aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e ainda pode prejudicar o sono e a memória. Seja na TV, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, as informações sobre a Covid-19, elas estão por toda parte, né? Porém, na internet, muitas notícias falsas circulam e acabam gerando essa preocupação desnecessária. Então, pessoal, nesse momento de infodemia, o ideal é tentar reduzir o excesso de informações, né? E possíveis fake news. É muito importante para a saúde mental de vocês, dos seus familiares, né, das pessoas com quem você convive na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Então, para isso, procure um site online confiável ou uma rede de TV que você confie e acompanhe apenas um noticiário. Não há necessidade de ficar consumindo mais coisas, assistir todos os noticiários, ver todos os sites. Então, busque um só que você confie para que você possa estar se atualizando e que seja uma vez no dia. Não há necessidade de ficar a todo momento verificando. Eu acho que é uma boa dica aí para quem está um pouco ansioso, que está um pouco aflito com tudo isso que está acontecendo. A mudança de hábitos e de comportamentos também é bem importante, né? Como administrar melhor o tempo, ter uma alimentação mais equilibrada, ter relações sociais saudáveis, né? Pensar em aprender algo novo, fazer algo que ajude a lidar com o estresse, como meditar e praticar alguma atividade física. Então, tudo isso vai contribuir também para a melhora do sono e para a qualidade da sua saúde mental. E preocupada, né, com esse excesso de informações que as pessoas estão recebendo e como isso pode interferir na saúde mental, né, da grande maioria da população, a Organização Mundial da Saúde, ela buscou apoio de grandes plataformas para levarem links de informações confiáveis aos seus usuários. Então, vocês podem perceber, né, que no Instagram, ao pesquisar sobre a doença, no topo dos resultados aparece um link para que você acesse as notícias direto do site do Ministério da Saúde do Brasil. Na sequência, aparecem os perfis verificados da OMS e do Unicef. Já no Facebook, o resultado de pesquisas sobre o tema destaca a Central de Informações sobre o Covid-19, com atualizações sobre o coronavírus em páginas reconhecidas como o Ministério da Saúde, OMS e a Fiocruz. Então, gente, essas são algumas formas seguras de encontrar informações nas redes sociais. Como checar informações na internet? Primeiro tópico, sempre identificar
A procedência da informação diz muito sobre sua natureza. Textos e imagens recebidos via aplicativos de trocas de mensagens podem não possuir uma autoria identificada. Desconfie nesses casos. Se alguma informação for verdadeira, ela terá respaldo em veículos de imprensa profissionais e na mídia. Suspeite também de mensagens assinadas em nome de órgãos governamentais. Se elas forem verídicas, elas podem ser encontradas facilmente nos sites das instituições. Confira as datas das notícias. Ao receber e enviar informações para amigos e familiares, é importante conferir qual é a data da publicação e atualização das matérias. Mesmo sendo verdadeira, uma notícia publicada há alguns anos pode ser que inválida para discussões atuais. Lembre-se que na internet, muitas vezes, as notícias antigas têm a mesma cara das novas. Terceiro tópico. Olhe o outro lado. Para não acreditar em uma notícia que se encaixa perfeitamente na sua visão de mundo, é importante considerar que quase tudo tem um contraponto. Um acontecimento, por exemplo, tem muitos lados. Se uma matéria expressa exatamente o que alguém pensa, ela pode ter sido feita justamente para confirmar uma opinião. Fique atento à ortografia. Conteúdos e informações inventados costumam ter erros de português. Normalmente, são deslizes perceptíveis de ortografia e concordância. As fake news sempre existiram. A diferença é que, com a facilidade de comunicação trazida pela internet, as notícias falsas têm maior repercussão por esse meio do que pela televisão ou rádio. Com a opção de compartilhamento, as notícias têm maior alcance e se espalham muito rapidamente, causando grande impacto na vida das pessoas. Uma pessoa que vê a sua reputação atacada pode recorrer à justiça para solicitar seus direitos. O primeiro passo é solicitar uma autorização judicial para exigir a retirada do conteúdo da internet. Se o provedor que divulgou o conteúdo não acatar a decisão e não retirar o conteúdo do ar dentro do prazo determinado, o mesmo pode ser responsabilizado pelos prejuízos causados à vítima. O segundo passo é solicitar também uma indenização pelos danos causados. Geralmente, essa decisão é tomada quando a pessoa se sente altamente ofendida pela notícia falsa. O processo é tramitado na Justiça Criminal, solicitando o pagamento de uma quantia quando comprovado o crime de injúria, calúnia ou difamação. Quem divulgou o conteúdo falso ainda pode cumprir pena que varia de 3 meses a 3 anos de prisão, além do pagamento da indenização. O Brasil ainda não conta com uma lei para punir quem divulga uma fake news, seja na produção do conteúdo ou no seu compartilhamento. Apesar disso, a falta de uma verificação prévia da veracidade dos fatos está sujeita a uma responsabilização por meio de instrumentos legais do direito civil e criminal. Para se proteger das fake news, evite compartilhar notícias sem antes conferir se a fonte da notícia é confiável e se ela existe mesmo. No caso, deve-se citar um especialista. É importante também ver se o assunto foi divulgado por mais de um canal de comunicação e se ela está publicando de uma forma diferente. Outra maneira de saber se a notícia é sensacionalista ou verdadeira é se atentar à forma de como o assunto foi tratado, se é somente a opinião de uma pessoa ou há diversos pontos de vista. É recomendável ainda ver se a notícia pode ser considerada uma calúnia ou se está defamando alguém, pois você pode ser acusado de estar contribuindo para este crime. O mais importante disso tudo é não sair compartilhando tudo que vê. Tome cuidado, principalmente quando uma notícia insiste em necessidade de divulgação. Encerramos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa edição e aprendido um pouco sobre as fake news e a infodemia. Fiquem atentos às notícias falsas. Lembre-se de checar os fatos antes de compartilhar qualquer tipo de notícia. Até a próxima. E agradecemos a participação e organização de Aldejane Dias, Samile Silva e Malu Silva.